uma visão diacrônica. O que é diacrônico? Diacrônico é aquilo que atravessa o tempo. Então nós podemos ver a Torá, os 5 livros, como um todo, como já está na Sagrada Escritura, mas houve uma formação durante um tempo. Então é necessário ver essa visão diacrônica da Torá, como ela foi se formando durante o tempo. Numa passagem de Oséias, embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, esses seriam tidos como coisa estranha. Essa minha lei, Torá de ti, quer dizer, a minha Torá, a minha lei. Então, a Torá surge da oralidade divina quando se julgava o povo à porta das cidades. Então, o lugar da porta é onde o juiz sentava, o juiz da cidade, né? E ali foi surgindo de histórias contadas e tudo mais, daquilo que é a herança, como nós vimos, que veio dos antepassados. E essa Torá, ela era usada pelo juiz para julgar, né? Por isso ela é atribuída a Moisés como uma figura que faz justiça e não a um rei, né? Na Torá, qual é o tema da Torá? A Torá, o centro dela é a doação de Deus, e ele se doa através da sua vontade dada no Sinai. Esse é o centro. Por isso, Gênesis 1 e 2 vai mostrar o quê? O mundo foi criado, mas tendo em vista a doação da vontade de Deus no Sinai. Aquele que constitui um povo a partir de Abraão, é que esse povo viveria em torno da sua vontade. E ele liberta esse povo, não para tornar esse povo um opressor, mas tornar esse povo, um conjunto de pessoas que viveriam em torno da lei que é o amor. É atribuído o recebimento da Torá como uma orientação de Deus a esse povo que sai da escravidão, que muitas vezes endurece o seu coração e Deus volta de novo para recomeçar. Nessa perspectiva, quais são os elementos principais que estão lá na Torá? Primeiro, que o Senhor é o único Deus. Então, jamais na Bíblia vai se aceitar um outro Deus. Deus é um, né? Ouve Israel, teu Deus é um, conforme Deuteronômio 6,4. Consequência dessa verdade é que o povo deve ser santo. Se Deus é o totalmente outro, esse povo deve se unir a ele e, portanto, deve caminhar na santidade. Disse o Senhor a Moisés, fala à congregação dos filhos de Israel, santos sereis, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então, a santidade se torna central na vida desse povo. O israelita não deve ver uns aos outros como escravo. Também, se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Levítico 25:39. Então, uma outra perspectiva, esse povo deve viver na liberdade. Vive para ser livre. E para que essa santidade aconteça, para que essa liberdade aconteça, o altar e o sacrifício existem para aproximar essas pessoas de Deus, né? No Deuteronômio, como a centralização do templo em Jerusalém, o nome divino constitui aí o verdadeiro santuário. É no nome que nós devemos viver. E aí os outros temas que orbitam dentro dessa lei que é dada para a santidade, para aproximar o ser humano de Deus, porque isso é ser santo. Então, o culto como aproximação de Deus, aí vem uma ética que brota disso. Porque a santidade não é vista como algo etéreo, mas algo real. Por isso, a regulação das relações familiares, o direito do estrangeiro, contra a propriedade que oprime as pessoas, o direito dos escravos, o poder do rei limitado. Então, tudo isso é visto em torno dessa lei da santidade do Senhor ser um. Por isso, o amor é constituído como o princípio do relacionamento, porque se do próximo tomares um penhor da veste, restituirá antes do pôr do sol. Então, o amor na Sagrada Escritura não é visto como algo teórico, mas prático. Então, esse amor é doação de vida para que o outro tenha vida plena, né?
Então a Torá se torna o primeiro núcleo da consciência monoteísta de Israel. E essa consciência monoteísta, ela vai se expandindo através dos profetas, através dos escritos, até chegar no Novo Testamento. No exílio babilônico, não tinha mais templo, não tinha mais terra, e o povo estava disperso. O que sobrou? Sobrou a lei. E essa lei foi traduzida para o grego no ano 275 a.C., sob Ptolomeu Filadelfo, aí em Alexandria, no Egito. E qual que é a importância disso? É que para nós cristãos é tanto inspirado o hebraico quanto o grego. Então, as duas traduções, duas Bíblias, quer dizer, traduz do hebraico para o grego. Então, tanto a tradução quanto o original hebraico-aramaico é considerado inspirado. Tanto que a Bíblia do que é usada no Novo Testamento é a Bíblia em grego, né? Então, os escritos dos profetas posteriores têm na Torá a sua base, a sua referência, né? E as escrituras cristãs não é diferente, né? Jesus vai buscar muitas vezes na Torá a referência para falar e para pregar e para argumentar. Com a queda do templo no ano 70, então essas duas correntes, a corrente dos nazareus, que somos nós cristãos, e dos judeus como herança dos fariseus. E aí, então, do Sinai, a única Torá que se desenvolve no profetismo e nos escritos, que é o livro dos Salmos, o livro de Eclesiastes, etc., é desenvolvido na tradição cristã, com o Novo Testamento e os padres da igreja. E na tradição rabínica, com o Midrash, com a Mishnah, que são interpretações e a transcrição da tradição dos judeus. Então, é essa compreensão, mas reparemos que a base dessas duas correntes, cristãos e judeus, é a Torá, que tem lá como base. Por isso que quando vamos tratar da simbólica dos números, por isso essa insistência em lidar com a Torá, porque ela se torna a base e aí um fator de ajudar a interpretar o restante da Sagrada Escritura.